Bom, boa boa noite, né? Hoje eu estava revendo meu Facebook, minhas fotos, e eu comecei a pensar, está aproximando o meu aniversário, e eu falei assim, e eu vi tantas coisas bonitas, né? Que há 5 anos atrás, em 2015, quando eu me formei, e quantas vitórias, quantas coisas que Deus tem me dado durante esses 11 anos, né, sozinha, caminhando. E eu pude ver quantas coisas que Deus tem me abençoado. E está aproximando o meu aniversário, e eu me perguntei: o que tenho feito eu ao Senhor? O que tenho feito eu para agradecer ao Senhor? E em seguida, Deus me deu um texto que parece assim meio contraditório, né? Em época de festa, de aniversário, né? Domingo de Páscoa. A minha mãe me disse assim que eu nasci no domingo de Páscoa, então domingo agora seria a data de aniversário, né? Meu aniversário vai ser na segunda-feira, dia 5. Mas aí Deus colocou no meu coração um texto bíblico que diz o seguinte, né? Dos 10 leprosos. E ali, que está em Lucas 23, 42, 43, Jesus defrontou com 10 leprosos que gritavam, né? Pediam que Jesus os curasse. E Jesus defrontou com aquele quadro de dor, de pessoas sofridas, né, discriminadas, afastada da sociedade, porque naquela época não poderia as pessoas estar no convívio, hoje não, já tem um tratamento, as pessoas não são tiradas do meio da família. Isso levou muitos anos para que isso pudesse acontecer. Então, aquelas pessoas eram discriminadas e eram afastadas do meio do povo, como nós estamos vivendo agora no tempo do Covid. As pessoas são tiradas do convívio dos seus. Se está na mesma casa, ele tem que ficar no isolamento, sozinho. Então, naquela época de Jesus, era essa comunidade, os leprosos. Então, eles saíram, diz a palavra de Deus, que eles saíram ao encontro de Jesus. E Jesus defrontou-se com aquela situação, né? Era um quadro de dor. Eram 10 homens leprosos, sofrendo, e foram ao seu encontro pedir que o curasse, né? Então, a lei naquela época entre os levitas, eles tinham que viver nesse convívio separado, excluído da sociedade. Era muito rígida, né? Então, eles tinham que ter um isolamento total, eles não podiam ficar na cidade. E não podia aproximar de pessoas. Quando alguém se aproximava deles, eles tinham que gritar: leprosos, leprosos. Então, amados e filhos, né, família, veja quanta humilhação aqueles homens sofriam, quanto desprezo, quanta rejeição de uma sociedade. Mas Jesus, cheio de misericórdia, e olhou para aqueles homens e viu o sofrimento, né, que está ali em Lucas 13, 17, versículo 13. O sofrimento deles era terrível, era muito grande. Então Jesus olhou para o seu sofrimento físico, moral, que era muito intenso, e só Jesus poderia socorrê-lo naqueles momentos. Com a lepra, com o pecado, incluindo o homem da comunhão de Deus. Então nós vemos ali que o pecado separava e separa até hoje o homem de Deus. E hoje nós vivemos num mundo de pecados que tem nos separado, que tem nos afastado da presença de Deus. Então aquele homem, mas o sangue de Jesus tira, limpa todo o pecado. Então João 1, 29 diz, né, que eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado. Então só através do sacrifício de Jesus que o nosso pecado é limpo e que nós somos curados como pessoas física e emocional. Então Jesus restituiu aqueles homens. Imediatamente Deus os curou, Deus os limpou.
E o remédio era simples e era eficaz, e Cristo moveu-se de compaixão e disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Né? Então Jesus deu uma ordem: eu vou curar vocês. Apenas vá até o sacerdote e mostra o que foi feito com vocês. E aqueles homens se olharam e viram que eles estavam curados da lepra. E eles foram embora. Eles foram estar na presença do sacerdote. Porque exigia a lei. Então, para que eles pudessem circular, eles tinham que passar diante dos olhos do sacerdote. Ser averiguado é como se fosse uma consulta. Você está com Covid, para que você possa circular entre outras pessoas, você vai fazer o exame de negatividade. Então, aqueles homens tinham que passar pela perícia do sacerdote para ver se a sua pele estava íntegra e eles estavam realmente curados. E indo eles, diz a palavra de Deus, que eles ficaram limpos, que está no versículo 14. E eles obedeceram, e no caminho viram que estavam limpos. 2 pontos se destaca aqui, né? Eram 10 homens. A fé, então o que se destaca aqui? A fé que eles creram em Deus, que o que Jesus estava falando ia acontecer. A obediência à vontade de Cristo. A fé são essenciais para a nossa vitória. Então, aqui esses homens precisavam dessas 2 coisas. Fé que Cristo ia curar. Obedecer à ordem de Jesus, teria que mostrar ao sacerdote. Então, pelo caminho, eles foram e fizeram isso. Eles creram que Jesus poderia curar. E eles obedeceram. Mas um deles voltou e glorificou a Deus. Antes mesmo de chegar no sacerdote, ele voltou. Ele reconheceu que Jesus era Deus, que Jesus tinha feito um milagre na vida dele. Lucas 17:15. Então, antes de ser curado, não glorificava a Deus, mas agora fazia em alto e bom som. E o que ele fez? Ele caiu diante dos pés de Jesus, dando-lhe graças, louvando a Deus pelo que Deus estava fazendo na vida dele. E o mais interessante, ele era um pecador, era um samaritano, ele não era um judeu, mas ele creu. E voltou a agradecer, e foi humilde, foi grato diante de Deus. Humildade e gratidão. Mas os outros 9 não voltaram para agradecer. Mas Jesus perguntou: onde estão os outros, seus amigos, que não voltaram? Não falta mais 9? Vocês não eram 10? Jesus faz essa pergunta, né? Aquele que conta as estrelas conhece a cada um de nós. Será que Jesus não sabia o coração daqueles homens? Não sabia que eles não iam voltar? Mas sabia que eles iam falar para o sacerdote, porque eles queriam andar pela cidade, serviço pela a comunidade. Eles iam fazer o ID de Jesus, mas não voltaria para glorificar, para agradecer. Então eu fiquei pensando, quantas coisas Deus tem feito na nossa vida e nós não voltamos para agradecer. Nós seguimos o caminho, nós pregamos o evangelho, nós falamos do amor de Cristo, nós reconhecemos o senhorio de Cristo, mas quando algo não está certo na nossa vida, nós murmuramos, nós reclamamos, e nesse período eu tenho percebido muitas pessoas reclamando pelos negócios, pelo desemprego, pela comida, pela moradia, pelas mortes. Eu já tenho passado, né, como é de conhecimento, por 2 lutos dentro de um mês. 2 lutos familiares. Será que eu não orei a Deus? Orei. Mas Deus não fez do jeito que eu queria, mas fez do jeito dele. E eu louvo a Deus por isso.
De vez em quando eu converso com um deles e digo, vamos agradecer a Deus, porque Deus sabe o que faz. Não me respondeu da maneira que eu queria, mas eu quero louvar a Deus por isso. Então, muitas das vezes, nesse período do meu aniversário, eu quero voltar a agradecer a Deus por esses 11 anos, fez 11 anos agora que eu fiquei viúva, dia 17 de março. E foi o dia que morreu um sobrinho meu. Então, fez 11 anos que eu fiquei viúva e morreu meu sobrinho. E eu estou voltando para agradecer, porque durante esse período ele tem cuidado da minha vida, ele tem cuidado da minha família, tem sustentado, tem suprido. E quantas coisas Deus não tem me concedido, coisas que eu nunca sonhei. E uma delas, eu olhando o Facebook, foi foto de formatura de uma faculdade. Nunca vi um formando fazer tanta festa como eu. Eu fiz 3 festas. Fiz uma na faculdade, na formatura, depois eu fiz a outra de colação de grau pelo evento e depois fiz a festa do Comes, né? Então, foi 3 noites de festa. Quando é que eu faria isso? Outras coisas Deus me supriu, outras coisas Deus me deu, me agraciou. Então, hoje eu quero agradecer. E por isso eu fiquei assim. Muitas das vezes nós agimos como leprosos. Não voltamos para agradecer. Somos curados. As minhas feridas, todo mundo que me conheceu, as minhas feridas eram profundas. Eu estava num poço, em profundidade. Não tinha como eu sair sozinha. Mas Deus, Jesus, me curou. Ele me deu saída, me deu luz, me restaurou, me recuperou e hoje estou dando esse testemunho. E estou aqui para agradecer a Deus, porque Ele me sustentou e tem me abençoado. E Ele me purificou as minhas dores, aqueles traumas, aquelas coisas que me aborrecia. Então a minha pergunta é: o que darei eu ao Senhor? Que darei ao Senhor? Sim, darei ao Senhor a minha vida. Coloco aos pés deles para consagrar e servi-los. Então esse é o meu sacrifício. Porque eu sei que Deus não pede nada aquilo que eu não posso. Então darei a minha gratidão. Estou aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe a cada um de vocês, que possamos ser gratos a Deus.